Oi pessoal, hoje a intenção é que nós consigamos entender como funciona o básico, a introdução aqui para a gente começar a trabalhar com recuperação de arquivos. Para entender esses conceitos, é importante que nós entendamos algumas coisas do Linux. Muito importante que nós entendamos esses conceitos, pessoal. Para isso, nós vamos trabalhar com o terminal novamente. Eu vou abrir aqui o terminal, Ctrl Alt T. E agora eu vou ir para uma pasta que nós chamamos a pasta raiz do Linux. É essa pasta, pessoal, que nós vamos trabalhar. Primeiramente, o que é a pasta raiz do Linux? A pasta raiz do Linux é a pasta onde todos os outros arquivos e pastas serão instalados durante a instalação do sistema operacional. Dá para fazer uma equivalência com a pasta C do Windows, onde todos os arquivos também são instalados, todos os arquivos e programas são instalados dentro dessa pasta. E é essa pasta que nós vamos utilizar para, não a C do Windows, né? A pasta raiz do Linux, que é a pasta que estarão os arquivos e programas do Linux. E é essa pasta que a gente vai entrar agora. CD barra. A barra é a pasta raiz. Quando a gente bota CD barra, a gente vai direto para a pasta raiz. Mas eu também posso entrar nela fazendo CD dois pontos. Se eu fizer CD dois pontos, quantidade de vezes suficientes, eu vou sair de todas as pastas até chegar na última pasta, a pasta que eu não posso mais sair. Que pasta é essa? É a pasta raiz ou barra. E é isso que eu vou fazer agora. CD dois pontos, CD dois pontos. Notem que nesse momento apareceu aqui a pasta barra. Se eu tentar dar CD dois pontos, notem que ele não sai da pasta barra, ele continua na pasta barra. Antes eu estava numa pasta, saí, fui para a pasta barra home e agora eu estou na pasta barra, que é a pasta raiz do Linux. Pessoal, a gente está aqui na pasta raiz do Linux. O que a gente tem que fazer com essa pasta? A gente tem que entender o que são as pastas que estão dentro dessa pasta. Isso vai nos ajudar a entender onde é que a gente tem que procurar os arquivos que são interessantes para o que a gente quer fazer nessa aula, nesse trabalho. Para isso eu vou dar um ls na pasta raiz do Linux. Como vocês podem ver, nós temos várias pastas aqui. Pasta bin, cd-rom, etc. e assim sucessivamente. Vou tentar falar sobre cada uma delas, mas algumas eu vou ser mais específico, outras eu vou ser mais vago, para que nós não nos percamos do transcorrer aqui da aula. A primeira pasta que nós vamos trabalhar vai ser a pasta bin. Essa pasta, nessa pasta estão instalados os programas essenciais do Linux, que sem esses programas o Linux não vai funcionar direito. Um exemplo típico disso, ls. Esse programa que eu utilizei anteriormente é para listar aqui os arquivos e programas existentes através do terminal. Se eu apagar todos os arquivos do bin, todas as pastas e arquivos que estiverem ali no bin, eu não consigo nem dar um ls mais no computador. Não consigo nem listar, dar um cd também. O comando cd, que serve para a gente entrar em pastas e sair de pastas, também está dentro da pasta bin. Se eu apagar os arquivos que estiverem dentro da pasta bin, o que vai acontecer? Arquivos e programas, tudo que estiver na pasta bin, eu não consigo mais utilizar o CD. Então, a pasta bin serve para isso. Ela guarda os principais programas do Linux, os programas essenciais para o funcionamento do Linux. A próxima pasta que nós vamos trabalhar é a pasta boot. Essa pasta ela serve para armazenar os programas e arquivos necessários para inicializar o Linux. Se vocês relembrarem, a gente vai ter um programazinho que abre, assim quando você liga o computador e o computador tem dual boot, abre um programa ali para você escolher entre o Windows e o Linux. Aquele programa a gente chama de GRUB. O GRUB ele serve exatamente para a gente poder definir se nós queremos inicializar o Windows e o Linux. E ele está instalado exatamente dentro da pasta boot. Essa pasta, se vocês relembrarem,
o que a gente tinha comentado antes, em inglês boot significa inicialização, que a gente utilizou esse conceitozinho para a gente poder configurar o setup do computador. É a mesma coisa aqui, pessoal. O boot serve para inicialização, programas para inicialização do Windows vão estar instalados dentro da pasta boot. Ou seja, se a gente deletasse isso, provavelmente o computador não conseguiria inicializar de forma correta. E se a gente precisar resolver algum problema na inicialização do computador, onde é que a gente vai ter que procurar para fazer isso? Na pasta boot. A próxima pasta que nós vamos explicar é a pasta CD-ROM. Como o próprio nome se refere, ela está relacionada com o CD, o CD-ROM, o drive de CD e DVD do computador. Nessa pasta que os arquivos do CD e CD-ROM serão encontrados assim que o CD é colocado dentro do computador. Quando não tem nada, né, no CD-ROM, essa pasta ela vai estar vazia. A pasta etc ela tem vários arquivos de configuração. Esses arquivos de configuração são de todo o sistema. Se você pode simplesmente abrir um editor de texto comum, abrir um desses arquivos e configurar. Tenha muito cuidado com isso, porque essas configurações são todo o sistema, então se você configurar alguma coisa errada, pode fazer com que o sistema pare de funcionar da forma correta. Muito cuidado na hora de mexer com essa pasta. A pasta de todos os usuários do sistema operacional. Como assim usuários? Sempre quando a gente vai instalar o Linux, a gente cria um usuário para nós utilizarmos. O computador pode ser usado por várias pessoas diferentes e cada uma delas tem um usuário diferente no computador. Isso vai fazer com que as pastas de cada pessoa que usa aquele computador fiquem separadas umas das outras, permitindo dessa forma que os arquivos não se misturem e facilitando o gerenciamento desse tipo de pastas para um gerenciador do sistema. Então, a pasta Home ela vai ter a pasta de todos os usuários do sistema. A pasta lib ela serve para armazenar bibliotecas que são compartilhadas dentro do sistema. Essas bibliotecas são programas específicos que outros programas utilizam. Notem que vocês têm aí lib32, lib64. Isso significa está relacionado com se é 32 bits ou 64 bits, que é relacionado à arquitetura do processador. Para ficar mais eficiente, os programas que utilizam 64 bits vão utilizar as bibliotecas 64 bits. Os que utilizam 32, bibliotecas de 32 bits. A pasta mídia ou média ela é utilizada para a gente montar hardwares de armazenamento dentro do computador. Ou seja, ali dentro terão pastas para nós acessarmos os HDs do computador. Se você tiver mais de um HD dentro do seu computador, você vai conseguir acessar esses HDs através de pastas que ficam ali dentro da pasta mídia. Ela foi projetada, ela foi criada para permitir que os administradores do computador possam criar pastas momentâneas que vão apontar para HDs específicos. Isso normalmente acontece quando a gente está trabalhando com alguma coisa temporária. Quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho que tem que acessar ali um HD que depois vai ser retirado do computador. Então, esses HDs eles vão ser montados, eles vão ser criados dentro da pasta MNT. A pasta OPT ela serve para instalar programas que não respeitam a arquitetura aqui do sistema de arquivo do Linux. Geralmente são programas proprietários. Esses programas são instalados aí dentro do OPT, onde eles não vão interferir no resto da arquitetura do sistema de arquivos do Linux. Então, basicamente, quando a gente olha dentro da pasta OPT, que significa opcional, vão ter programas instalados no Linux. O diretório proc ele é utilizado para representar alguns elementos do hardware, como processador, como o estado da bateria, se está carregado, se está conectado na energia. Alguns desses estados, alguns desses hardwares estão representados através de arquivos dentro do diretório proc. O diretório root
ele serve para ser o diretório do superusuário. Da mesma forma que tem vários diretórios dentro do diretório home, um para cada usuário, o usuário root, que é o superusuário, ele possui um diretório próprio. O diretório run, ele é utilizado para armazenar alguns arquivos dos programas quando eles estão sendo executados. Esses arquivos são armazenados ali e para serem deletados assim que os programas são fechados. O diretório sbin foi criado com o mesmo intuito do bin, só que aqui estão os programas que serão executados pelo root, ou seja, pelo superusuário. Então, o diretório bin é semelhante ao bin, só que para os programas que só o superusuário pode executar. O diretório snap é onde são instalados os programas que a gente instala utilizando o programa snap. O próprio programa snap também está instalado nesse diretório. O diretório srv é utilizado no Linux para algumas atividades relacionadas com a internet, enquanto que o sys é um diretório que é utilizado para armazenar o núcleo do sistema operacional. O diretório tmp é um diretório temporário. Arquivos que são colocados nesse diretório, eles são apagados sempre quando o sistema operacional é reiniciado. O diretório usr, ele vem do nome usuário. Esse diretório ele é utilizado para a gente armazenar os dados do usuário. Programas são instalados e outras coisas, eles precisam ser instalados aí, ou pelo menos ter um link para poderem ser utilizados. Então, para que nós possamos instalar alguma coisa, isso vai ser instalado aí. Geralmente, quando a gente dá uma apt-get install, os programas são instalados dentro do usr. O diretório var, ele é um diretório que é utilizado pelos programas para armazenar arquivos que possam ir aumentando de tamanho, como por exemplo um arquivo que vai ficar armazenando informações de erros ou o que o usuário está fazendo. Esse diretório var é utilizado para isso. Para os que tiverem mais atenção, teve um diretório específico que eu não cheguei a comentar. É o diretório dev. Esse diretório está relacionado com dispositivos de hardware. Então, vários hardwares do computador estão dentro desse diretório sendo representados por arquivos. Então, esses arquivos são utilizados para poder acessar o hardware do computador. E nesse diretório a gente vai trabalhar mais a fundo porque é nesse diretório que estão os arquivos que representam os dispositivos de armazenamento do computador, como HDs e pendrives, drives CD e outros dispositivos como esses.